Olá pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo aqui do nosso canal e dando início aí a nossa nova playlist Comandos Elétricos. Pessoal, aqui eu tô com esse diagrama aqui, é um diagrama de partida direta de um motor de indução trifásico. Esse diagrama eu elaborei ele no CAD Simu para a gente poder estar se baseando nele através das nossas videoaulas, certo pessoal? Todas as aulas de início agora da nossa playlist serão baseadas nos componentes que estão aqui nesse diagrama, correto? Para ficar uma coisa organizada aí, as sequências das videoaulas serão pelas sequências aqui dos nossos componentes do nosso diagrama aqui de partida direta. Mais para frente eu elaboro outros diagramas com mais proteções, com mais contatores, com mais relé térmico, relé falta de fase e assim por diante. Mas para dar início às nossas videoaulas será basicamente em cima disso daqui. O que acontece, pessoal? Isso aqui todo diagrama de comandos elétricos a gente separa em duas partes. Primeira parte a gente separa no nosso circuito de potência, que é essa parte aqui, que será feito o acionamento da nossa carga. São os componentes que libera aí a passagem da corrente elétrica até chegar na nossa carga, que no caso aqui é a nossa carga indutiva, correto? E a outra parte do nosso diagrama é o nosso circuito de comando, que tem alguns componentes que realizam o acionamento de outros componentes do outro circuito, que é o circuito de potência, certo? Então aqui no nosso circuito de comando, através de botoeiras, de contatos normalmente fechados, contatos normalmente abertos, nós fazemos o acionamento da nossa carga, certo? Através daqui a gente libera os contatos, a gente fecha os contatos desta outra parte aqui, fazendo assim com que nosso motor seja alimentado. A gente vai ver isso daí. Vou explicar aqui para vocês. Nosso circuito de potência. O que eu tenho basicamente nesse circuito de potência? Aqui, DTM1 será o meu disjuntor termomagnético trifásico, correto? Eu tenho 3 fases aqui no meu circuito, L1, L2, L3, mais o condutor de neutro e mais o condutor de proteção, PE, que é o aterramento. Então aqui eu tenho meu disjuntor trifásico, certo? Para fazer a proteção desse circuito, proteção dos condutores e do circuito contra sobrecarga e curto-circuito. Logo abaixo eu tenho K1, que é o meu contator, que irá fazer a conexão dos terminais aqui, irá fazer o acionamento aqui, liberando a passagem da corrente elétrica para o meu motor. Abaixo do meu contator eu tenho o meu RT1, que é o meu relé térmico, que irá fazer a proteção do meu motor contra sobrecarga. Se houver alguma sobrecarga, algum problema no bobinado deste motor, esse cara aqui irá atuar. Ele irá atuar, então ele fará a proteção do nosso motor, fazendo o seccionamento aí da corrente. Então, pulando aqui para o nosso circuito de comando, o que eu tenho aqui? Eu tenho DTM2, aqui eu tenho DTM1, aqui eu tenho DTM2, que é o nosso disjuntor termomagnético. Porém, esse aqui é um disjuntor bifásico, que minha alimentação aqui é 220 entre fases, correto?
fase 220, dependendo da região aí, fase neutro é 220, mas aqui no meu caso aqui é fase 220 volts. Então eu estarei colocando um disjuntor aqui bipolar para fazer a proteção do nosso circuito, dos nossos condutores e do nosso circuito aí contra sobrecarga e curto-circuito. Tá legal, pessoal? Então, abaixo aqui, o que eu tenho? S0. S0 é o nosso botão desliga. É onde eu pressiono aqui, ele secciona a passagem da corrente aqui. Ele abre, então minha corrente cessa. Então, abaixo do nosso S0 aí, que é o nosso botão desliga, eu tenho RT1, que é o nosso contato fechado do nosso relé térmico, certo? Então, se houver uma sobrecarga aqui no motor, no bobinado, algum problema com esse motor, esse relé térmico ele atuará, então esse contato ele irá se abrir, fazendo assim com que a passagem da corrente elétrica, que ele não permita a corrente da passagem elétrica para proteger nosso motor. Aqui, logo abaixo, o que eu tenho? S1. S1 é o meu botão de acionamento. É um botão aqui de pulso que, quando eu pressiono ele é um contato aberto. Quando eu pressiono ele irá fechar o contato aqui, fazendo com que a passagem da corrente chegue até o nossa bobina de K1, que é a bobina desse contator aqui, correto? Então, aqui eu aciono meu disjuntor, a corrente passa por ele, vem aqui nessa fase aqui, são duas fases, a primeira e a segunda, fase R e fase S. A fase R passa por esse contato aqui, passa pelo nosso disjuntor, passa pelo nosso botão desliga, que é um contato fechado, passa por esse contato fechado do nosso relé térmico e chega aqui. Daqui ele não passa porque nosso contato está aberto. E aqui eu tenho um contato de K1 também, que é do nosso contator, que está aberto também. Então a corrente não passa, então minha carga não é acionada, minha bobina não chega alimentação na bobina de K1. Quando eu pressiono esse botão aqui, o que acontece? Quando eu pressiono, ele fecha o circuito aqui, fazendo com que a corrente circule e chegue até o A1 da nossa bobina da contactora. Como o A2 é uma alimentação direta, que está vindo pelo outro polo do meu disjuntor, ele chega direto, não tem ele não é interrompido aí em local nenhum, ele está chegando aqui já. Então quando eu fecho aqui, eu pressiono meu botão, ele fecha a passagem da corrente, ele aciona a bobina de meu K1, fazendo assim com que meus contatos abertos se fechem para liberar a passagem da corrente, para acionar o motor, e os nossos contatos fechados se abrem. Ou seja, aqui é um contato aberto de K1, quando eu aciono aqui meu botão de liga, a corrente flui aqui por esse condutor, chega, alimenta a bobina, meu contato aberto se fecha de K1, certo? E a corrente passa a ter um novo caminho para ela circular, que é esse aqui. Isso aqui, pessoal, se chama contato de selo, tá? Essa parte aqui, ó, que justamente isso, quando eu pressiono esse botão aqui e eu solto ele fecha o contato, porém depois ele abre novamente. Então, se eu não tiver esse contato de selo, a partir do momento que eu pressionar aqui, a bobina irá ser alimentada, mas a partir do momento que eu soltar, ela perderá sua alimentação. Então, esse contato aqui de K1 é uma autoalimentação que a bobina terá através do seu contato aberto. Então, quando eu pressiono aqui, a corrente fecha aqui, a passagem da corrente se fecha, a corrente vem, alimenta o K1, a bobina de K1, todos os contatos se fecham, aberto, e todos abertos e todos fechados se abrem. Então, como aqui é aberto, ele irá se fechar. Quando ele se fecha aqui,
eu soltei já esse botão, ele passa a selar o meu contato. Então a corrente, ao invés de fechar aqui, de circular por aqui, ela vem e passa a circular por esse contato. Por isso que se chama contato de selo. Então basicamente isso aqui, mais para frente a gente verá como que a gente faz na prática aqui, esse contato de selo. E basicamente é isso. Alimentando essa bobina aqui, eu fecho meus contatos aqui da fase RST e alimento o meu motor de indução trifásico, tá pessoal? Então não tem mistério, comandos elétricos é basicamente isso daqui, são acionamentos e desacionamentos, manual ou automático, para acionar algum tipo de carga, seja ela indutiva, resistiva, capacitiva, tudo vai ter aí uma parte de comandos elétricos. Aqui eu tenho dois sinaleiros, duas lâmpadas de LED de painel para diagnosticar o funcionamento aí do meu motor. Aqui, o que eu tenho como proteção das dois sinaleiros? Eu tenho dois fusíveis de vidro de 2 amperes. Quando eu aciono aqui, quando eu faço o fechamento deles aqui, a corrente dessa fase aqui, ela circula através desse fusível, que irá proteger contra sobrecarga ou curto-circuito. Ela passa aqui. Quando eu aciono aqui S1, meus contatos de K1 abertos se fecham. Então esse aqui, como ele é aberto, ele se fecha quando eu aciono para ligar o motor. Então a corrente vem, passa por K1 e chega até o nosso H1, que é a lâmpada de motor ligado, que vai sinalizar aí que nosso motor está em funcionamento. Mesma coisa aqui, F2, quando eu aciono, a corrente passa por ele e chega aqui. Quando meu motor está desligado, minha contactora não está com energia na bobina, com alimentação na bobina, então meu contato ele é normalmente fechado. Quando não tem alimentação, ele está fechado. Então a corrente automaticamente está passando por aqui e chegando até o nosso sinaleiro aqui, que acenderá a lâmpada vermelha, mostrando que nosso motor está desligado ou desacionado, correto? Então, quando eu pressiono S1, meu contato fecha aqui, a lâmpada verde aciona, mostrando que o nosso motor está em funcionamento. Quando eu aperto aqui o botão desliga, a corrente não circulará mais aqui, porque eu abrirei esse contato. Então eu eliminarei a passagem da corrente aqui, nesse ponto. Então meu circuito, eu derrubo meu circuito. O motor ele para de funcionar. Só vai funcionar novamente depois que eu vier e pressionar novamente aqui o S1, que aí ele fechará o meu circuito novamente, e assim sucessivamente, tá pessoal? Então basicamente é isso aqui. Do lado eu tenho minha legenda, que aqui eu represento todos os componentes do nosso diagrama. DTM1, que é o disjuntor trifásico de curva C de 20 amperes. DTM2, que é o nosso disjuntor termomagnético bifásico de curva B, 6 amperes, para a proteção do nosso circuito de comando. DTM1 é o disjuntor de proteção aí, disjuntor termomagnético do nosso circuito de potência, certo? Tem o K1, que é o contator de 20 amperes, que fará o fechamento aí. Quando ele será acionado, ele vai fazer o fechamento dos contatos, fazendo com que a corrente circule pelos contatos internos dele, chegando até o motor. RT1 é o nosso relé térmico, que irá proteger nosso motor contra sobrecarga aí, ou algum problema no seu bobinado, correto? M1 é o nosso motor de indução trifásico de 3 CV ou 2025 watts de potência. Pessoal, esse 3 CV aqui, ele não é o que o motor irá consumir, ou a potência que ele irá puxar da rede, tá pessoal? 3 CV é a potência mecânica do nosso motor, é a potência que ele irá entregar na ponta do eixo. Então
não tem nada a ver, esses 2025 watts não tem nada a ver com a potência que ele irá absorver da rede elétrica ou do seu consumo. Isso aí é potência aparente. Aqui nós estamos tratando de potência ativa, que é a potência que ele irá entregar na ponta do seu eixo. Tá bom, pessoal? Não confunda, mais para frente nós vamos ver isso daí. S0 é o nosso botão desliga, normalmente fechado. S1, botão de acionamento, normalmente aberto. F1, fusível de vidro, para proteger aqui nosso sinaleiro de LED. F2, fusível de vidro também para proteger o nosso sinaleiro aí também. E X1 e X2, na verdade é H1 e H2, que são os nossos sinaleiros aqui, ó, H1 e H2. H1, sinaleiro LED verde, e H2, sinaleiro LED vermelho. Então, com essa legenda aqui fica mais fácil a gente identificar aí os componentes que constituem o nosso diagrama. Tá legal, pessoal? Então, a partir daí nós vamos trabalhar nossas videoaulas em cima desses componentes que estão aqui nesse diagrama. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu curtir. Se tiver alguma opinião, alguma dúvida, comente aí logo abaixo aí, que sua participação é muito importante aí para o nosso canal. E se não é inscrito, se inscreva. Tá legal, pessoal? Sua participação é muito importante para o desenvolvimento aí do nosso canal. Então, até a próxima aula aí, que eu já venho ensinando aí sobre nossos componentes. Para ficar uma coisa organizada, pessoal, eu vou começar, nossas videoaulas vão ser por sequência. Eu irei começando a falar pelos componentes de ordem aqui do nosso diagrama, para ficar uma coisa mais organizada. Tá legal, pessoal? Então é isso daí. Até a próxima aula e um abraço.